Meus amigos do YouTube, você sabe usar o multímetro? Multímetro ou multitester? Vamos dar aqui alguma explicação aqui para ajudar a entender o funcionamento deles, né? Então existem vários tipos. Existe esse amarelinho aqui. Esse amarelinho aqui é interessante. Ele é baratinho aí, 40, 50 reais, às vezes até por 35. E é bom. Eu gosto dele. Uso ele muito, sabe? Né? Tem outros melhorzinhos. Essa marca, eu gosto dessa marca Minimpa aqui, ó. Né? Minimpa não, Minipa. Eu gosto dessa marca aqui. Os escritores que eu comprei dessa marca eu gostei muito. Tem analógico aqui, ó, de ponteiro, tá vendo? Né? Tem os alicates. Alicate em perímetro. E alicate em perímetro, mas aqui mede também tensão e resistência, né? Voltagem e resistência. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre esses aparelhos aqui, que deve dar uma ajudinha para vocês, né? Certo? Vários e vários tipos. Esse coitadinho aqui, agora que estou mostrando aqui, ó, esse aqui já chegou morto. Comprei, nunca usei, veio com defeito. Não lembro por que eu não devolvi. Às vezes, conforme a gente compra, é meio difícil devolver, né? Conforme a forma, o lugar onde a gente compra. Esse daqui, esse aqui que eu usei muitos anos, eu gostava muito desse daqui. Esse aqui eu detonei ele. Vou explicar por que eu detonei ele. Foi o seguinte, né? Eu quis medir uma tensão muito alta. Foi uma bobeira minha. Peguei um transformador de micro-ondas, né? Esqueci que não me liguei, que era muita tensão, e torrou ele por dentro. Então, o que eu não havia falado é o seguinte: para medir corrente elétrica, dificilmente alguém vai medir isso daí, mas tem que interromper o fio ali, tá vendo? Você interrompe o fio ali, ó, liga as pontas de prova ali, tá vendo? Do jeito que tá ali. Aí, se for, conforme a corrente é bastantinha, você vai pôr na de 10 amperes. Ou se for bem pouquinho, na escala de miliamperes, tá vendo ali, ó? E como eu volto a falar, mediu corrente é muito perigoso queimar o aparelho. Já desconecta tudo e põe no jeitinho que tava. Então, aqui ó, tá no 10 amperes, você já tira aqui, acerta aqui e põe onde tava aqui, né? Vermelho aqui, tira daqui e já volta aqui. E aqui também, tira do ampere, você já põe volts, outra coisa aqui. Porque mediu corrente aqui, esqueceu, não mudou nada, foi medir a carga da bateria e queimou. Queima na hora. Queima a parte de amperes, não vai queimar tudo, mas queima. Aí pra que queimar o aparelho, né? Então, se alguém quiser, eu quero saber quantos amperes está uma lâmpada, um aparelho, um motor, qualquer coisa, então mede desse jeito ali, interrompendo ali, tá vendo? Interrompeu o fio ali. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, recapitulando, 1, 2, 3, 4 vezes, mediu corrente elétrica, você já volta o multímetro na posição que estava anteriormente. Põe o negativo preto, fica na parte de com, que é comum, e aqui tem volts e ohms e miliamperes. Deixa aqui, tira daqui do 10 amperes, volta para cá, tá vendo? E tira aqui o rotatório aqui, tira de corrente aqui, para evitar que queime o aparelho. Então, o aparelho. Certo? Bom, esse amarelinho aqui, ó. Então, você vai medir tensão de bateria ou pilha. Aqui, ó. DCV.
Se for uma bateria de, por exemplo, 12 volts, você vai pôr aqui em 20, né? Uma pilha, qualquer coisa. Dependendo da pilha, 1,5 volt, né? Poderia ser aqui em 2000 milivolts. Então nessa escala aqui, ó. Se não der certo uma escala, põe noutra. Tem que ser sempre mais ou menos próximo do que você vai medir. Então de 1000 volts a 200 milivolts a 1000 volts. Aqui, ó, você vai medir corrente da tomada, da rede. Mede aqui perto de 200 volts, aqui 750 volts. Então se tua casa tem 110 ou 127 volts, você vai medir aqui. 220 volts você mediria aqui. Aqui, ó, para medir corrente, amperes, de corrente contínua, 200 miliamperes, 20 miliamperes, 2 microamperes e 200 microamperes. Aqui para medir uma corrente mais alta, que é até 10 amperes. Uma corrente mais alta, 1, 2, 3, 4, 5, até 10 amperes. Se você for medir corrente, ó, até miliamperes não mexe aqui, ó. Mas se for medir uma corrente mais alta, 2, 3, 4, 5, 10 amperes, até 10, você teria que tirar esse daqui, vermelho, e colocar aqui. E o cursor aqui, o giratório aqui, colocaria apontando para cá. E lembrando que quando você mede corrente, você não pode medir tensão na bateria, colocar no positivo e negativo que você estoura. Então você queima o aparelho. Aí mediu corrente e imediatamente você tem que tirar daqui e pôr aqui. Se for para medir depois tensão, volts. E corrente você tem que pegar e colocar em série, como eu já mostrei nesse quadro aqui, ó. Tem que colocar, abrir o circuito ali, ó, como eu tinha mostrado ali, tá vendo ali, ó? Tem que cortar o fio ali, mostrar ali, medir corrente assim, corrente elétrica, amperes. Aqui para medir diodo, né? Se o fio está interrompido, alguma coisa que vê se chega energia em algum lugar, você pode medir aqui, né? Se o fio está quebrado ou não. Isso é energia, né? Daí só para ver se está quebrado o fio. Aqui você vai medir resistência elétrica. Aí começa com 200 até 200 ohms, 2000 ohms, 20k ohms ou 20 mil ohms, né? K de quilo, 1000, 200k ohms, 200 mil ohms e 2000k ou 2 milhões de ohms ou 2 mega ohms. Você pode falar 2 milhões de ohms ou 2 mega ohms ou 2000k. Então esse aqui é isso daí. Esse azulzinho aqui da Minipa, esse daqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais completo, tá vendo? Vamos ver aqui se eu não me atrapalhar aqui. Então vamos ver aqui. Então, começando por resistência. 200 ohms, 2k ohm, 20k ohms, 200k, 2 mega, 200 mega. Olha, ele mede mais, uma faixa maior do que o outro, tá vendo? Começa com 200 ohms, daí 2k é 2000, 20 mil, 200 mil, 2 milhões, 200 milhões de ohms. E aqui o primeiro aqui que eu não falei, diodo, para medir diodo. Ou você vê se um fio está arrebentado. Aqui, ó, volts contínuo, volts de bateria. 1000 volts, 200 volts, 20 volts, 2 volts, 200 milivolts. De bateria, de pilha, contínuo. Vai medir uma pilha, por exemplo, aqui em 2 volts. Certo? Uma pilha. Uma bateria lá de carro, mediria aqui em 20 volts. Certo? Uma bateria de carro 20 volts, uma pilha 2 volts. Se fosse medir uma pilhazinha na casa de 9 volts, aqui em 20 volts. Aqui, ó, da tomada, 750, ó, esse símbolo aqui de corrente alternada, volts alternado. Então você mediria aqui, ó, 750 volts ou 200 volts. Como eu falei no outro, uma tomada de 127 volts, 110 volts aqui, 220 volts aqui. Em média também 20 volts e 2 volts, alternado, volts alternado. Daí, aqui amperes, corrente elétrica, amperes, alternado, ó, o símbolo aqui é alternado. Então, 20 miliamperes, 200 miliamperes
e 20 amperes, alternado. Aqui, amperes contínuo, corrente contínua, corrente de bateria, pilha, bateria. 20 miliamperes, 200 miliamperes e 20 amperes, tá vendo? Lembrando que quando for medir corrente, você tem que pôr, né, tirar daqui, ó, pôr em miliamperes, ou se for pedir na escala de 20 amperes, colocaria aqui, tira o vermelho daqui e põe aqui. Mediu a corrente elétrica, imediatamente devolve para cá e tira o cursor da parte de corrente aqui. Depois mede temperatura, capacitor, transistor, frequência e acabou. Não é tão difícil. E o comum, o basicão aqui, ó, desculpa, esqueci de testar bateria, tá vendo? Hein? Pilha ou bateria, né? Coisa mais simples eu te esqueci, ó. Então vamos colocar aqui, bateria, esse aqui é 12 volts, vamos colocar onde? Corrente contínua, a gente fala corrente contínua, mas é tensão contínua, né? Desculpa, tensão contínua em 20 volts, certo? Que tem o contínuo é esse que tem os risquinhos, um risquinho e uns pontinhos. Coloca ali, ó, 20 volts, negativo, negativo, positivo, positivo, é lógico, né? E, olha lá, ó, 12.79, 12.80, a bateria está carregada. CD é 12, 11.89, 11 não sei o que, 10, 12, descarregada. Então, 11.6, 11.7, 11.8, na hora que você carrega aparece uns 13, aí tá bom, bateria boa, tá vendo? Então, forma de testar a bateria, os volts aqui da bateria, tá vendo aqui? Sem problemas. Para medir a tensão da rede, tanto faz a posição aqui, ó, aqui na tomada, ó, você pode inverter aqui, porque como eu falei, corrente alternada, ela muda de sentido 60 vezes por segundo, então tanto faz assim, a posição que você vai pôr ali, ó. Então aqui tá 126, então vai dar 127, né, perto disso. Então olha aí, ó, tá vendo? Na escala de 200, nesse caso aqui poderia pôr na escala de 750 também, mas se for 220 volts, daí não poderia medir na escala de 200, só nos de 750. Então 126, 127, pode dar por aí, né? Sempre a tensão varia, né? Conforme estão usando mais ou menos, ela pode cair um pouquinho, né? Ou mais, olha lá. Também tem um detalhe, né? Os aparelhos às vezes não são muito precisos, né? Mas é sempre perto disso daí. Preciso fazer uma propaganda. Se você for dar uma festa, você não quer som e luzes? Ó, esse estúdio aqui é pessoal profissional que tem muitos e muitos cursos, muitos diplomas, que vai fazer um belo trabalho. Então, não esqueça, contrate eles. Fazer uma explicaçãozinha ali. Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa. Inscreva-se no canal. É importante para mim. Ali em vermelho tem, quer ver? Ó, nessa posiçãozinha aqui assim, onde é que tá aqui, ó, aqui ó, em vermelho, inscrever-se. Clique lá. Quando você clicar em inscrever-se, aparece o desenho do sino, cor cinza. Clique no sino também. Daí quando eu colocar uma ideia, você vai ser um dos primeiros a receber, né? E também clique lá no joinha. Tudo isso é bom para mim, me incentiva a colocar mais vídeos e mais. Bom para mim, bom para todos. Então, uma pequena explicaçãozinha aqui. Ó,
Então, o multímetro, a função que é mais usada pelas pessoas é medir a voltagem ou tensão. Pode chamar de voltagem, que vem da palavra volts, né? Ou tensão elétrica. Então, o que é mais usado é para você medir uma tomada, vai lá na tua casa, lá medir, lá tem quanto lá, 127 volts, 110, 220, ou uma bateria, medir uma bateria aí 12 volts, 6 volts, né? Ou mais, né? Certo? Tá. Então, o que a pessoa precisa saber? No caso da tua casa, de uma tomada da tua casa, que vem da rede, vem os fios lá da rua, é chamado de corrente alternada ou tensão alternada, né? Ou voltagem alternada. Por que é alternada? É alternada por o seguinte: a corrente elétrica, ela muda de sentido de um terminal, de um fio para o outro, e vice-versa, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, muda 60 vezes por segundo. 60 vezes por segundo. Certo? Então ela fica invertendo, ela fica alternando, por isso que é corrente alternada ou tensão alternada. E no caso da bateria, a gente chama de corrente contínua ou tensão contínua. Por quê? Porque daí aqui não há essa inversão. Ele é uma coisa só, é só para um lado. Então os elétrons aqui, a eletricidade, a corrente elétrica circula do negativo para o positivo, sempre. Então é um sentido só. Então aqui é um sentido só, aqui 60 vezes por segundo muda o sentido. E existem os dois sistemas é bom, cada um para um determinado circuito, ou motor, ou trabalho, né? É importante esse, é importante esse. A corrente alternada, porque precisa daí transformadores, motores elétricos e tal, que faz com que induza melhor a tensão para você mudar, fazer um transformador, por exemplo, aqui você tem lá, entra 120 volts, você sai 12, ou entra 220 sai 12. Então, daí, quando esse fato de ser alternada, faz com que induza no transformador de uma tensão para outra, mas isso daí é um assunto para mais para frente. Agora vamos falar sobre o multímetro. Então tá, aí existe o que? A voltagem, ou tensão, e existe a corrente elétrica, que é medida em amperes. Então há uma diferença entre voltagem e corrente elétrica, né? Você medir volts ou amperes. Fazendo uma analogia aqui, meio grosseiramente aqui, sobre como se fosse uma potência de uma caixa d'água, de uma água aqui que esteja lá numa cachoeira lá em cima. Então ela desce, quando ela desce, ela tem uma energia potencial aqui, uma energia potencial, depois vai ter uma energia cinética quando desce. Então você tem uma caixa d'água aqui, e essa água aqui, como ela está no alto, ela tem uma força para descer, exerce uma força aqui, vai passar por esse cano aqui, ó. Quando ela passa por esse cano aqui, vai ter uma corrente de água aqui, né? Você comparando como se fosse eletricidade. Aqui você tem uma fonte de energia elétrica, você tem um fio condutor. Aqui você vai realizar um trabalho. Então, imagine aqui, uma resistência. Se você tem um estreitamento desse cano aqui, a água vai passar com dificuldade, não vai? Então está resistindo. Esse cano aqui está resistindo a passagem da água, no caso, né? Então, dá para comparar isso aqui com uma resistência elétrica, no caso de um fio de um circuito elétrico. Então, para comparar, só para vocês entenderem, para ficar a grosso modo, mas para ficar assim, para entrar na cabeça da pessoa. Tem pessoas que entendem muito de eletricidade, tem pessoas que entendem um tanto, tem pessoas que entendem bem pouquinho, mas quem explica tem que explicar para todos. A gente não pode ensinar para quem já sabe, tem que ensinar para quem não sabe, correto? Então, aqui a força, essa água está lá no alto, então ela tem uma força para descer. Essa força, essa potência que ela está aqui em altura, vamos chamar de volts. Comparando com a eletricidade, volts, certo?
volts, voltagem, tensão, né? Vamos comparar aqui volts, né? Tá, daí a quantidade de água que circula pelo cano aqui, vamos chamar, comparando com a eletricidade, a corrente elétrica ou amperes. A corrente elétrica é medida em amperes. Elétrica, que é nada mais é do que amperes. Então você vai medir usando amperes, certo? Então, ó, se fosse aqui um gerador de energia, um alternador, uma bateria, tem quantos lá? 12 volts, 48 volts, 127 volts, 220. Esse aqui é a tensão, os volts, a tensão, a força com que empurra. E aí a quantidade de água comparado com a quantidade de corrente elétrica que passa por aqui, seriam os amperes, né? E se tiver aqui um estreitamento aqui, comparar com uma resistência. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, quer ver? Olha aqui, ó. Isso daqui é uma resistência, certo? Isso aqui é uma resistência de chuveiro. Então isso daqui faz com que a corrente elétrica passe mais devagar. E daí ela esquenta. Se ela passa mais devagar, ele está resistindo, não quer que a corrente passe, não quer que a eletricidade passe, fica segurando, daí vai causar um atrito que vai esquentar, certo? Então causa o calor. E tem aí, deixa eu mostrar aqui para vocês também, ó, isso daqui, deixa eu pegar aqui, ó, isso daqui também é resistência, o chamado resistor ou resistência elétrica, tá vendo aqui? Aí tem o código de cores aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o código de cores também, tá vendo? Nos circuitos eletrônicos usa muito as resistências. Tá, aí então isso daí, né? Aqui, e depois, ó, essa água caindo aqui, se você tiver aqui uma roda d'água, vai girar um trabalho. Esse trabalho, você também pode ser comparado na parte da eletricidade, como watts, com potência elétrica, watts, certo? Então, a grosso modo, para a pessoa entender, potência, a força com que empurra os elétrons é volts, né? A eletricidade passando pelo fio, amperes, e o trabalho está realizando lá, se é um chuveiro elétrico, calor, se é um motor girando, se é, sei lá, o que for, daí uma lâmpada clareando lá, iluminando, é os watts, que é a potência elétrica, certo? Aí já deu para ter uma noçãozinha aí, uma pequena introdução em eletricidade. Essa loja tem tudo desse ramo, foto, cine e áudio. E tem muito mais, outros itens. Se precisar de alguma coisa nesse sentido, compras pela internet, online. Uma maravilha, tem tudo lá. Ótimo atendimento, o pessoal atende muito bem, tem quase tudo que você precisa, tem lá, né? Então veja aí, entra aí no eShop 10, veja aí no Google aí, tem os telefones ali também, ali, tá vendo ali? eShop 10, tá vendo ali? Tem os telefones. Eu tenho que fazer uma propaganda porque lá a gente é muito bem atendido, consegue, resolve, e eles têm experiência na parte técnica, né? Por que é assim, por que é assado, você entendeu? Então se você precisa de um equipamento, você precisa de um componente, uma coisa, e você tem dúvida, eles te dão uma explicação técnica. Tem muitos itens lá, que você precisar nesse ramo aí, tem cabeamento, todo tipo de cabos, né? Baterias, não dá pra gente mostrar tudo aqui, né? Mas vocês podem, se você precisa de alguma coisa nesse sentido aqui,
Tem. Já sabe onde comprar.